2 Samuel, capítulo 9. Glória a Deus, louvado seja o nome. Eu sinto que Deus vai agir hoje aqui, amém? Deus vai agir aí na sua casa também. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Samuel 9. Todos acharam? Digam amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a partir do capítulo 1. Deus abençoe, filho, em nome de Jesus. Muito obrigada. Diz assim: Davi e Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa do rei, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Eu me emociono com essa história, porque eu vejo um Deus que traz restituição e restauração, seja física, seja moral. Deus, Ele é um Deus que restaura todas as coisas. Amém? Essa palavra, ela começa triste, a gente começa lendo ela. Ela começa, se tu ler também lá, depois a gente vai ler 2 Samuel 4. Você vai ver que a história de Mefibosete, ela começa triste. Ela começa triste, mas ela termina feliz. Ela começa de uma forma não legal, mas Deus transforma e faz o sobrenatural sobre a vida dele. Amém? E isso não é diferente muitas vezes das nossas vidas. Quantas histórias começam triste na nossa vida, mas nós temos um Deus que pode transformar a nossa tristeza em alegria. Nós temos um Deus que, assim como fez com Mefibosete, pode fazer com qualquer um de nós. E nós vamos descobrir como. Amém? Glória a Deus. Eu não sei há quanto tempo você espera algo do Senhor, você que está aí na sua casa também. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma resposta, um milagre. Há quanto tempo você está esperando algo que o homem não pode fazer, mas Deus pode fazer. E eu quero te dizer que nessa noite, não importa o tempo que você esteja esperando, importa que você tenha um Deus que não se esqueceu de você.
Assim como ele não se esqueceu de Mefibosete, ele também não esquece dos seus. Jamais Deus esquecerá daquilo que ele nos prometeu, porque ele é fiel para cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença, eu sei que o Espírito Santo está tocando corações. Eu não sei se é aqui ou se é alguém que está nos assistindo online. Mas eu sinto que Deus hoje quer tocar corações. Deus quer trazer restauração. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada. Mas eu posso dizer para você, independente da área, Deus é um Deus que restaura. E Deus manda falar assim: cuidado. Eu estou falando de restauração. E o diabo está te falando no teu ouvido: lá vem essa historinha de restauração de novo. Por que que Deus não faz na minha vida? A dúvida inopera a fé. A fé a gente não vê, mas a gente crê e espera. É através da fé que o justo conquista a restauração, a restituição. Então, feche os ouvidos para as mentiras e o engano do diabo, mas abra os seus ouvidos para a voz de Deus, porque a voz dele é a voz da verdade. Se com teu coração tu creres, tu verás a glória de Deus. Tu verás mudança sobre a tua vida. Feche os teus ouvidos para o inimigo e abre teu coração para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Se está escrito é porque Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós também temos que crer. Isaías 64 fala, né? Nunca houve um Deus que desde a antiguidade que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu não sei há quanto tempo você está esperando, mas Deus não esqueceu de ti. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Isaías 49:13 também fala: porventura pode uma mãe esquecer-se de um filho? Pode. Contudo, eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. E Ele não esquece só de nós, mas Ele também não esquece daquilo que Ele prometeu para nós. Amém? Então, nessa noite nós vamos ver a história de uma criança chamada Mefibosete. E é uma história que a gente pode muitas vezes fazer. A gente lendo a Bíblia, a gente consegue fazer comparações. E aí você pode dizer: mas se Deus fez aqui, Deus também vai fazer aqui. Amém? Se Ele fez em Mefibosete, se Ele fez em tantos outros, se Ele fez na vida de Davi, se Ele fez na vida de Moisés, se Ele fez na vida de Esther, se Ele fez nessas vidas, Ele também pode fazer em nossas vidas. E se Ele não está fazendo, é porque há alguma coisa. Ele está querendo ainda nos ensinar a esperar nele, ou Ele está esperando nós crescermos e amadurecermos espiritualmente um pouco mais, para que estejamos preparados para receber as bênçãos e as promessas do Senhor. Amém? Glória a Deus. O apóstolo sempre fala, né? E eu gosto dessa frase que ele fala: não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Eu posso não ter começado bem, mas eu vou terminar bem. Você pode dizer isso para você mesmo com a sua máscara. Você pode dizer: eu posso não ter começado bem, mas eu vou terminar bem. Amém? Glória a Deus. Hoje o Senhor, Ele não vai vir, Ele já está aqui. Ele não vai chegar porque Ele já chegou. O Espírito Santo já está aqui. Aquele que vai operar. Hoje Ele vem ao teu encontro para transformar a sua vida, trazer vitória em nome de Jesus. Amém? Quantas histórias iguais de Mefibosete a gente pode achar na terra? Vou falar um pouquinho da história dele. Ele tinha uma mãe chamada Rispa, mas a mãe dele morreu no parto. E porque a mãe de Mefibosete morreu no parto, Jonatas, o pai dele, o culpou por um tempo pela morte da mãe e o rejeitou. Então essa criança
Deus, de quando nasceu, já sofreu rejeição. Perdeu a mãe no parto e o pai o culpou pela morte. E ali o pai o desprezou por um tempo. E ali ele sofreu aquela perda da mãe, tão novo, um bebê, e mais a rejeição do pai. E ele passou por uma rejeição. E a rejeição é um dos piores sentimentos. É horrível a gente se sentir rejeitado. Mas eu quero dizer para você, talvez você que está aqui ou que está na sua casa, eu não sei, talvez você tenha passado por algum tipo de rejeição ou ainda passe. Mas eu quero te dizer, ainda que o homem te rejeite, Deus todavia te aceita. Deus todavia, Ele quer transbordar o amor dele sobre a vida. Se você não recebeu o pai, o amor de um pai terreno, o amor de uma mãe terrena, talvez você foi jogado de um lado para o outro. Eu conheci pessoas que perderam pai, perderam mãe, viviam na casa de um, na casa de outro, não tinha uma referência paterna, não tinha uma referência materna. Elas falavam assim, eu era como uma trouxinha de roupa, apóstola, jogada para lá e para cá. Isso traz um sentimento de rejeição. E esse sentimento fere e machuca. Mas eu quero te dizer que o Senhor jamais te rejeitou. E que o Senhor nessa noite quer tirar a rejeição e transbordar do amor dele sobre a tua vida. Quer que você se sinta amado. Não quer que você se sinta rejeitado. Ainda, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no mesmo capítulo. Agora no mesmo livro, agora no capítulo 4. Nós vamos ver o que aconteceu com ele. 2 Samuel, capítulo 4. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Is-Bosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gintaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas estavam mortos, para Gintaim, já haviam morrido. E até Sua hoje ama, vive ali o que como hoje se estrangeiro. chama de Babá, Jonatas, filho de Saul, sua ama o apanhou e fugiu. Mas ele tinha 5 anos de idade. ela o deixou quando chegou cair, a notícia, e ele ficou manco. Seu nome era Jezreel, Mefibosete, de que Saul e A Jonatas mãe morre estavam na hora mortos, do parto, para já haviam Gintaim. morrido. O pai por um E até tempo sua hoje ama vive o ali. rejeita. Depois, num tempo de guerra, a ama ficou sabendo, ficou com medo, porque eles iam matar os inimigos, iam matar qualquer um que fosse descendente ali de Saul. Pegou Mefibosete, saiu correndo, eu não sei que tipo de queda, a Bíblia não fala que teve. A gente não sabe se ela deixou cair, alguma coisa passou por cima dele, ou se a queda foi tão alta, ele quebrou os pés e ficou aleijado, com 5 anos. Ele teve essa queda, ele teve esse tombo. E essa semana, ou vamos ser mais semana passada, né? O Espírito Santo, eu estava ali fazendo os meus deveres, e o Espírito Santo falou quedas. Mas eu posso restaurar quedas. Quedas que o homem sofre. Seja uma queda física, seja uma queda emocional, seja uma queda espiritual. Eu posso restaurar e eu posso levantar o homem da queda. Pode o justo cair 7 vezes, mas de todas elas eu o levantarei, diz o Senhor. E nós podemos sofrer quedas como Mefibosete sofreu. Ele não sofreu porque ele quis. Tem quedas que a gente não sofre porque a gente quer. Tem quedas que serão provocadas por pessoas, mas também terão algumas quedas que serão provocadas pelo próprio Deus.
expectativa e ela não foi realizada. E porque ela não foi realizada, ela foi abortada, ela foi interrompida. Essa queda, ela pode gerar essa frustração, ela pode gerar uma queda emocional que pode levar você a crises de ansiedade, que pode levar você a depressão, que pode levar você a síndrome do burnout, que pode você a sofrer a gente sabe que hoje existem doenças psicossomáticas, né? E essas doenças, elas vêm por causa de frustrações, decepções, dores, perdas, sonhos não realizados. Eu sonhei que eu ia ficar casada a vida inteira e eu sofri uma traição. Eu tinha uma amizade linda e maravilhosa, mas eu fui traída por essa pessoa. E como dói, seja qual for o tipo de traição conjugal, uma amizade, machuca, frustra, decepciona. E isso te abala, isso te desanima, te incomoda, te frustra. Você tinha um desejo talvez de casar e até hoje não casou. Você tinha um desejo talvez de ter filhos, mas descobriu que era estéril. Você tinha o desejo de viver longos anos, mas está hoje enferma, acamada. Planos, sonhos que parece que foram embora, parece que se perderam. Isso tudo traz queda e nós caímos, ficamos abalados, desanimados, incomodados, insatisfeitos. Existe uma queda, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Houve um rompimento. Isso também abala as emoções, os sentimentos, e ali pode haver uma queda. A queda de Mefibosete foi física. Ficou aleijado. Nós podemos sofrer quedas físicas também e sofrer as consequências de uma queda, ou sofrer uma queda emocional, ou podemos sofrer uma queda espiritual. Não oramos, não vigiamos, não nos fortalecemos no Senhor nas nossas fraquezas, acabamos pecando, acabamos dando ouvido à voz do diabo e não à voz de Deus, acabamos nos deixando levar pela nossa vontade, porque o diabo trabalha não para fazer a vontade dele, porque a vontade dele é que você faça a sua vontade. Porque a partir do momento que você faz a sua vontade, a vontade da sua carne, você já não está fazendo a vontade de Deus. Agimos pela nossa vontade, pelos nossos desejos. Achamos que somos muito inteligentes. O nosso intelecto é limitado. Por isso que nós precisamos da sabedoria de Deus para viver. Porque o nosso intelecto é limitado, a sabedoria de Deus é ilimitada. Ela vai ter solução para todos os problemas da nossa vida. O Senhor vai ter respostas e o Senhor vai trazer resposta aqui nessa noite também. Você que está na casa, você também terá respostas do Senhor, em nome de Jesus. E sofremos quedas e aí acabamos caindo, acabamos nos afastando, acabamos jogando fora a nossa salvação. Mas também existem quedas permitidas por Deus, porque a pessoa se torna orgulhosa, arrogante, autossuficiente, cresce tanto que esquece de onde Deus a tirou. E aí Deus vai lá e faz ela cair, para ela reconhecer que ela depende de Deus, que sem Deus ela nada pode, que ela estava andando de forma independente, mas Deus quer que a gente seja totalmente dependente dele. Amém? Todos esses tipos de frustrações, de quedas, né, vão sempre nos desanimar, nos entristecer, nos incomodar. E por causa disso, dessas quedas, dessas frustrações, decepções, sonhos não realizados, desejos não alcançados, falta de temor, de obediência, de vigilância, por causa de imprudências, por causa dessas quedas, sabe, vai gerar frustração, e essas frustrações, elas vão gerar desânimo, e esse desânimo vai virar um obstáculo para que você não viva o que você gostaria de viver. Mas Deus quer tirar todo o obstáculo nessa noite. Deus quer tirar a decepção, Deus quer tirar a frustração,
Deus quer tirar o incômodo, Deus quer tirar a dor, Deus quer tirar a tristeza, Deus quer te levantar se você caiu, Ele pode te levantar se você dizer: filho de Davi, tenha compaixão de mim, eu sofri uma queda, toma-me pela mão e levanta-me novamente. Ele pode te levantar e Ele quer te levantar. Deus quer arrancar todo o lixo, porque o lixo em nós vai fazer nós paralisar, estagnar, não vai fazer a gente enxergar o que Deus tem ali na frente. E Deus tem um futuro glorioso. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejai. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele quer mudar, Ele quer restaurar, Ele quer ser achado. E como que eu acho Ele, apóstola? Quando tu buscar de todo o teu coração, rendida, prostrada, humilhada diante da presença dEle. Humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ele quer nos exaltar. Ele quer tirar as frustrações, as decepções, as consequências das quedas, seja física. Deus é Deus que ainda faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, que o morto ressuscita, que faz da estéril mãe de filhos, que faz o solitário habitar em famílias. Deus é um Deus que cura, que restaura, que liberta e que transforma. Ele nunca mudou. Ele ainda pode restaurar, Ele ainda pode restituir. Ele pode dar força ao cansado, Ele pode levantar o abatido, o caído. Ele pode transformar a tristeza em alegria. E Ele não só pode, como Ele quer. E a pergunta é: você quer? Se você quer, eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai derramar cura sobre a sua dor. Aonde era um deserto, Deus vai fazer um manancial. Aonde tinha enfermidade, Deus vai trazer a cura. Aonde a porta estava fechada, Deus vai abrir. Aonde havia frustração e a decepção, Deus vai derramar o bálsamo dele. E Deus vai curar o seu interior. Deus vai curar a sua vida, vai transformar a sua história. Eu profetizo, em nome de Jesus, haverá restauração, restituição. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida. E receba essa vida em nome de Jesus. Vida e vida em abundância. Receba, receba. Se for para se ajoelhar e ficar prostrado, não será mais diante da frustração, da decepção, da dor, da perda. Será somente diante do Senhor. Se é para se prostrar, que seja para Ele. Se é para chorar, que seja diante do altar. Se é para lamentar, que seja para o Senhor. E aí então nós teremos as transformações, viveremos milagres, viveremos a vitória sobre as nossas vidas. Amém? Mefibosete foi levado para a casa de Marqui em Lodebar. Quem era Marqui? Marqui era um homem bom. Ele ajudava as pessoas que precisavam. Inclusive, numa das guerras, ele ajudou até o rei Davi. Ele era um homem bom. Mefibosete significa vergonha. Quem tem que ter vergonha é o diabo. Quem tem que ficar envergonhado é o diabo. Nós não temos que ter vergonha. Amém? A nós não cabe a vergonha. E Lodebar significa esquecido, silêncio e sofrimento. Será que você está com vergonha? Será que você se sente esquecido? Será que você não ouve a voz de Deus, só ouve um silêncio? Ei, quando Deus falar, corre para o propósito.
Mas se Deus se calar e ficar em silêncio, corre para Ele. Será que você está sofrendo? Porque era isso que significava Lodebar: esquecimento, sofrimento, silêncio. E Mefibosete, vergonha. Ele tinha vergonha devido o seu defeito que ele tinha ali, aquela, né, consequência daquela queda. Talvez você caiu e a sua queda tem provocado vergonha. Mas sabe que Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se você confessar, se arrepender e abandonar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quem tem que ficar envergonhado é o diabo e não nós. Para nós tem perdão, tem restauração e tem amor do Senhor. Amém? Davi, mas a Bíblia também nos relata que Jonatas, que era o pai de Mefibosete, né, ele tinha uma amizade muito grande com Davi. É que quando Jonatas conheceu Davi, ele viu que em Davi habitava o Espírito de Deus. E foi algo muito forte, foi algo espiritual. Jonatas sabia, ele tinha essa convicção, que um dia Davi, ele iria se tornar rei de Israel. E Jonatas era filho de Saul, e Saul foi infiel com Deus. E Jonatas também temia um dia morrer, porque ele pertencia à linhagem de Saul. Mas como ele tinha uma grande amizade com o rei Davi, um dia eles fizeram um juramento, a amizade deles era tão forte, criou uma aliança. E Jonatas pediu que se alguma coisa acontecesse a ele, que então Davi não deixasse desamparado nenhum da sua casa, mas que Davi o ajudasse. Aí, como a gente leu ali, voltando em 2 Samuel, ali no 9, volte ali comigo, 2 Samuel, capítulo 9, por causa dessa amizade, né? A gente viu ali que lá no versos 3, perguntou-lhe Davi, perguntou para Ziba: Ziba, ainda resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? E olha como é que Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ziba não queria, porque Ziba tinha ficado com tudo que era de Saul. Aí ele falou: ainda tem um aleijado lá dos pés. O que alguém vai querer com um aleijado? É como se dissesse: o que Deus vai querer com um drogado, com uma prostituta, com um bêbado, com um mendigo? O que Deus vai querer com um homossexual? O que Deus vai querer? Sabe? Se para Ziba ele era um aleijado, se para o homem, sabe, alguns são aleijado, drogado, homossexual, mendigo, bêbado, prostituta, eu quero dizer para você que para Deus eles não são só isso, eles são muito mais. Para Deus eles são gente, e pega essa gente do lixo, escolhe ela, porque Deus é Deus que escolhe os improváveis, restaura ela, amém? Restaura essa pessoa, transforma dela e faz dela um escolhido para a glória dele. Ele colocou rótulos, e às vezes as pessoas querem colocar rótulos. Tem Jonatas aleijado dos pés. A língua ela tem o poder tanto para exaltar quanto para abater. A língua ela tem o poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. A língua ela pode colocar fogo numa floresta. Mas a Bíblia fala que o poder de vida e morte estão no poder da boca, da língua. E quem bem utilizar comerá do seu fruto. Ele foi mau. Jonatas, aleijado dos pés. Ainda tem sabe o fulano? Ah, sei, aquela que vai os rótulos. Sabe? E Deus, para honra e glória do Senhor. O diabo às vezes quer fazer com que as pessoas lembram de nós pelos rótulos, pelo pecado, mas Deus é tão bom que Deus lembra de nós pelo nosso nome, e é pelo nosso nome que Ele nos chama. Minha filha, meu filho, meu escolhido, amado meu, amada minha princesa, meu príncipe. Então não podemos deixar os rótulos, nunca deixe os rótulos fazer de você a sua identidade.
Ele tinha uma identidade. Ele era neto de Saul, neto do rei, filho de Jonatas, filho do príncipe. Ele também era príncipe. E você tem uma identidade. Você é filho e filha de Deus. Você é príncipe e princesa do Senhor. Essa é a sua identidade. Amado, desejado pelo seu Pai. Deus tem ciúmes de nós. Deus nos ama. Então, se algum dia você deixou os rótulos entrarem, hoje o Senhor vai tirar. Vai restaurar a tua identidade e vai dizer: tu és meu filho e eu te escolhi para a minha glória. Deus é um Deus que restaura as nossas identidades. Amém? E nos chama pelo nome. Glória a Deus. Lá no versos 8, capítulo 9, versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Eu imagino como ele fala assim, né? Como um cão morto. Eu? Como eu falei, aí as pessoas colocam rótulos. Eu? Quem sou eu? Deus nem lembra de mim. Deus nem sabe que eu existo. Deus se esqueceu de mim. Quem que eu sou para Deus se lembrar de mim? Olha para mim. O que eu tenho que Deus possa querer? Quem eu sou para que Deus me use? Isso tudo é mentira do diabo. Você não pode. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai onde a Bíblia diz que você vai. E você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Mas quando eu vejo uma pessoa assim, o que tu enxerga nela? Dentro dela? Os olhos são as janelas da alma. Você enxerga uma pessoa sem esperança, sem expectativa, vivendo cada dia, sem nenhuma expectativa no amanhã. Sem nenhuma esperança. Totalmente desesperançado. Era assim, num cão morto como eu. O que tu quer comigo? O que eu posso ser útil para ti? Não posso fazer nada para ti. Ele podia, através de Mefibosete, Davi ia cumprir a promessa que fez a Jonatas. Através de Mefibosete, Davi ia poder ter a sua mente em paz, tranquila. Davi ia poder, quando viesse a falecer, saber que tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Você acha que você não é útil? Deus quer te usar. A Bíblia fala: como saberão se não há quem pregue? Deus quer te fazer pregar a palavra dele. Como saberão que eu amo se você não levar o meu amor? Como saberão se eu curo se você não anunciar a cura? Como saberão que eu salvo se você não anunciar a salvação? Como saberão da minha obra na cruz se você não proclamar ela? Deus quer te usar para que todos conheçam quem Ele é e o que Ele pode fazer. E o que Ele fez em você, Ele quer fazer através de você. Então não se sinta um cão morto. Não se sinta achando que acabou, Deus não tem mais propósito, é o fim. Aonde você pensa que Deus colocou, que o diabo vai ali, coloca um ponto final, Deus vem, coloca uma vírgula e continua a história. Não acabou não, ainda tem mais. Não acabou, basta a gente se posicionar, basta a gente crer. Então quando ele usa essa expressão com o morto, eu vejo o Mefibosete sem esperança, sem expectativa, se sentindo um inútil. E para Deus nós nunca, jamais seremos inúteis, nós sempre teremos utilidade para Ele. Amém? Não como um objeto, mas para que vidas sejam edificadas através de nós. Ele achava que o problema não tinha solução. Muita gente acha que os problemas não têm solução, né? Muitas vezes a pessoa se sente humilhada, desprezada, só fala: não sei, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não posso, isso é para o outro, isso não é para mim. Não. Não. O que Deus tem
é para todos. É para todos. O que está aqui é para todos. Só que cada um de nós tem que nos posicionar e tomar posse. Amém? Glória a Deus. Quando Davi chama Mefibosete, aqui ele já tem em torno de uns 25, 30 anos. Aí você imagina, de 25 a 30 anos, ele ficou 25 a 30 anos esperando para que Deus se lembrasse dele. E Deus não o esqueceu. Passou um tempo, mas Deus não esqueceu. No tempo certo, Deus fez Davi lembrar da promessa. E através disso ele foi restaurado e restituído. Há quanto tempo você está esperando? Abraão também levou 25 anos para ter a promessa de um filho. Caleb levou 45 anos para tomar posse de Hebrom. Às vezes a gente acha que está esperando muito tempo. Mas é que às vezes também o tempo que Deus está esperando e não está mudando a situação é porque Deus está mudando a nós. Deus está fazendo tudo o que tem que ser feito para que no tempo certo a promessa se cumpra. Do jeito dele, na hora dele e no tempo dele. A Bíblia fala que para todas as coisas há um tempo. E o tempo certo é Deus. Mas enquanto esperamos, temos que esperar com expectativas, esperançoso, não podemos desanimar. Enquanto esperamos, esperamos com fé. Crendo no que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Ele esperou até 30 anos. Né? E é uma história muito triste, porque perdeu a mãe, foi rejeitado por um tempo por o pai. Com 5 anos caiu, foi jogado lá, deixado lá em Lodebar. Ficou aleijado, se arrastava, não conseguia andar, se arrastava. Mas depois de 25 anos de sofrimento, dor e espera, depois de 25 anos, o rei se lembrou dele. E então ele foi favorecido pelo rei. Eu tenho algumas promessas que ainda estou esperando no Senhor. E eu sei que no tempo certo, Deus vai cumprir. E eu não vou desistir de esperar. E não vou parar. Vou continuar, vou perseverar. Porque aquilo que Deus me falou, eu tenho convicção que Ele vai fazer. E se Ele não fez ainda, é porque não é o tempo certo, não é a hora certa, ou eu não estou totalmente preparada para receber aquilo ainda. Mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele fez na vida dele, Ele fará na nossa vida. Ele fará. A gente tem que crer, a gente não pode desanimar, a gente não pode se frustrar, a gente não pode esmorecer. Amém? Glória a Deus. Então, talvez você tenha chegado aqui, ou talvez que você está na sua casa. Você está desanimado, sem expectativa, sem esperança. Ele perdeu a mãe dele na hora do parto. Quem você perdeu, que lhe traz tristeza, dor, desesperança. Deus também tem consolo e tem cura para dores das perdas. Amém? Deus não quer que você se sinta assim. Hoje o Senhor quer transformar toda tristeza em alegria. Ele quer curar a nossa dor. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio, em nome de Jesus, nós ainda vamos nos assentar à mesa do Rei. Aleluia. Nós ainda comeremos o melhor dessa terra para glorificar o nome do Senhor. Amém? Não importa o que passou, não importa o que aconteceu, nós vamos sim nos assentar à mesa do Rei, comeremos o melhor, viveremos os nossos milagres, viveremos as nossas vitórias, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Deus pode restituir tudo que o inimigo roubou. Ziba não gostou muito, porque sabia que ia tudo ser devolvido para Jonathan. Talvez o diabo daí não acredita. Eu consegui tirar a esperança. Eu consegui tirar a fé. Eu consegui provocar uma queda. Eu consegui colocar um rótulo. Eu consegui fazer ele crer nas minhas mentiras, ser manipulado por mim. E agora, está ali, está escutando aquelas palavras. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele vai deixar de crer no que eu estou falando. Ele vai começar a crer no que Deus está falando. Eu digo em nome de Jesus, essa noite a voz do diabo se cala. A mentira dele se vai. A verdade do Senhor reina sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
Senhor falou sobre você é o que vai prevalecer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas você sabe por quê que Mefibosete sofreu a restauração e a restituição? Sabe por quê que ele conseguiu alcançar isso? Porque o pai dele, Jonathan, foi fiel ao rei. Foi fiel ao rei Davi. Se precisasse dar a vida dele pelo rei Davi, ele dava. Mefibosete só foi restituído e restaurado porque o pai dele foi fiel ao rei. O que isso quer dizer? Seja fiel ao rei. Seja fiel ao rei. Se está difícil, seja fiel. Se está chorando, seja fiel. Se está na luta, seja fiel. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor move o céu e as cadeias também podem quebrar. Davi cantava, o rei se alegrava, o mal não resiste ao louvor. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor, louve ao Senhor. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Aleluia, você pode levantar as suas mãos. Com muito louvor. Sim, Deus. Se está difícil, louve. Seja fiel à sua adoração a Ele. Não desista. Deus honra aqueles que honram Ele. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Trabalhando em nós, nas nossas vidas. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aí na sua casa, sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Você pode invadir o céu com seu louvor nessa noite. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito Aleluia! Você crê que a sua bênção chega hoje? O consolo, a cura, a restauração, a transformação, a libertação, a salvação chega hoje. A resposta chega hoje. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Seja fiel a Ele. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sei que corações estão sendo tocados. Lágrimas que estão caindo é a presença dEle. Corações que estão batendo mais forte é a presença dEle tocando a sua vida. Deixa esse poder te tocar. Deixa esse poder te quebrantar. Deixa esse poder te transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Deixa a mão dEle te curar. Deixa a mão dEle tirar a dor. Deixa a mão dEle trazer o consolo, o refrigério, a paz. Toda a opressão sai agora. Todo o mal sai agora. Porque quando a presença de Deus chega, todo o mal tem que sair, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Seja fiel.
Seja fiel. Seja fiel. Mefibosete foi restaurado e restituído. Sentou na mesa do rei. Comeu na mesa do rei. Foi honrado pelo rei, restituído pelo rei, abençoado pelo rei, exaltado pelo rei, porque o pai dele foi fiel ao rei. Seja fiel ao rei, seja fiel. Já passei por muitos momentos difíceis, em hospitais, lutas emocionais, quedas emocionais, porque eu não sou uma super mulher. Já passei lutas no meu casamento, relacionamentos. Já pensei que tudo era o fim, mas mesmo eu pensando que era o fim, eu fui fiel, me prostrei diante do altar. Que seja feita de mim a tua vontade e o teu querer, Senhor. Ainda que seja o fim, eu permanecerei fiel a ti, Senhor. E por causa da fidelidade alcançamos o favor do rei. Quero alcançar o favor do rei nessa noite. Faça uma aliança com ele. E não a quebre nunca mais. E seja fiel ao rei. Então você alcançará o favor do Senhor. Como vale a pena ser fiel? Vale muito a pena. Ainda que o de repente de Deus demore. Mas quando o de repente dele acontecer, o sobrenatural transforma. Chega. A restauração vem, a restituição vem. Deus muda as nossas vidas, Deus muda as nossas histórias. Mas nós temos que permanecer fiel. Fiel, Deus nunca se esqueceu de ti como nunca se esqueceu de Mefibosete. Deus nunca te abandonou, porque Ele nunca abandonou Mefibosete. Ele fez tudo certo, na hora certa, no tempo certo. E se Ele fez com Ele, fará com nós também. Mas nós temos que crer e não podemos desistir. Hoje você pode estar chorando, mas a palavra de Deus fala: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Ao amanhecer você receberá a alegria do Senhor, restituição e restauração sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que nessa noite, depois dessa palavra que o Espírito Santo nos trouxe, todo sofrimento ficará para trás. Todo rótulo ficará para trás. Perdas ficarão para trás. Amém? As consequências das quedas ficarão para trás. Decepções ficarão para trás. Frustrações ficarão para trás. Desânimo ficará para trás. Eu creio em nome de Jesus. A partir dessa noite eu profetizo, Senhor. Tudo aquilo que estava nos impedindo de ver o futuro glorioso que Tu tem para nós. Senhor, eu profetizo que escamas dos nossos olhos nessa noite cairão. E os nossos ouvidos, Senhor, espirituais ouvirão ainda mais a Tua voz nessa noite. O nosso coração se quebrantará ainda mais diante de Ti. Todo o sofrimento, toda dor, toda perda, Senhor, toda frustração, decepção, rótulo, Senhor, toda vergonha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que a partir dessa noite ficará para trás, em nome de Jesus, porque assim como Deus fez uma nova história para Mefibosete, Ele tem uma nova história, um novo tempo para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Isaías 43:18, abre a sua Bíblia comigo. Isaías 43:18, o Senhor vai falar bem assim, e essa palavra tem ardido no meu coração. 43:18 diz bem assim, ó: esqueçam o que se foi, esqueçam, não se lembram mais. Não vos tornei a lembrar. Esqueçam do que se foi. Não vivam no passado. Não considere o que aconteceu no passado. A dor, o rótulo, o sofrimento, a tristeza, a rejeição. Não considere mais nada dessas coisas. Até mesmo as coisas boas que vocês viveram no passado e vivem se lamentando, não considere mais. Porque se aquilo um dia foi bom, eu posso fazer ainda melhor. Não considere mais. Vejam, vejam, vejam. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos nessa noite. Abre a nossa visão espiritual. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo.
Deus está fazendo algo novo. Mesmo em meio à pandemia, Ele está fazendo algo novo. Uma nova era, um novo tempo está surgindo. Um exército de Deus está se levantando. Homens e mulheres fiel ao Senhor, que em todo adorarão, que em todo tempo o adorarão, em todo tempo o louvarão, não recuarão, não olharão mais para trás, darão sacrifícios de louvor, entregarão as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e viverão o melhor de Deus. E quando Ele voltar, na glória com Ele vamos estar. Sei, vejam, estou fazendo algo novo. Vocês não a reconhecem? Ele está perguntando, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está em coisas novas. Esqueçam. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, esquece a dor. Deixa para trás. Larga essas bagagens de dor, de sofrimento, de vergonha, de rejeição. Eu não te rejeito, eu te aceito. Sofreu uma queda física? Deus também é Deus que cura. Ele pode fazer você voltar a andar, seja espiritualmente ou fisicamente. Ele tem cura. Sofreu uma frustração, um sonho não realizado? Ei, Deus é Deus que realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a ter esperança. Não tem mais vida? Hoje Deus entrará com a vida. É a vida em abundância. Em nome de Jesus. Pode vir o ministério de louvor. Aleluia. Hoje nós vamos romper com a dor. Vamos romper com o sofrimento, com o passado. Vamos romper em nome de Jesus. Para que eu vou romper com isso? Para que eu possa enxergar o novo. Viver o novo que Deus tem para a nossa vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?